Senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos de Passo Fundo que nos acompanham, primeiramente eu gostaria de utilizar a tribuna para parabenizar o colega e amigo vereador Roberto Tozon pelo seu grande expediente e dizer, Betinho, que é uma alegria contar com vossa presença aqui no plenário, principalmente porque tenho certeza que o seu mandato engrandece muito o nosso poder legislativo. É oportuno nós termos a presença de um jovem com ideias liberais, com um perfil que há tempos nós não víamos no nosso parlamento, e eu tenho plena certeza que Passo Fundo só ganhou com vossa eleição e terá muito ainda a ganhar, principalmente com a continuidade que eu tenho certeza que vossa senhoria dará, não só a este mandato, mas a outros mandatos políticos em nosso Passo Fundo, e, quiçá, talvez voos mais altos na região e na área política. E dizer também que me compadeço da sua opinião acerca da revogação do Estatuto do Desarmamento, porque, na verdade, vereador Roberto e colegas vereadores, compactuo da opinião de que o Estado não tem competência para imiscuir-se em assuntos que são reservados à autonomia do indivíduo. A discussão, na verdade, cinge ao seguinte ponto: tem o Estado capacidade de prestar a defesa que o cidadão merece? Sim ou não? Se não tem, por que não deixa, vereador Luiz Miguel, o cidadão se defender? Nós observamos dias atrás, discutimos nessa tribuna, questão da ida de soldados do Batalhão de Operações Especiais a Porto Alegre, o que demonstrou, de certo modo, a ineficácia do Estado em prestar a segurança adequada aos cidadãos. Não é novidade, todos percebem isso no dia a dia, que muitos cidadãos carecem da segurança efetiva e necessária, e o poder público reconhece que não tem condições de dar a segurança devida. Deste modo, a questão que fica é: por que um Estado que não protege, não deixa o cidadão se proteger? É até, de certo modo, uma incoerência alegar que o cidadão não pode portar de modo simples e singelo armas de fogo, tendo uma burocracia tremenda que inclusive deixa um poder discricionário ao delegado da Polícia Federal para conceder o porte de arma, afirmar que isso diminui os índices de violência. A questão é: se o cidadão não pode fazer a sua defesa de modo efetivo, com armas de fogo, vereador Rafael, mas pode, por exemplo, fazer sua defesa, e aqui usarei até um tom irônico, com armas brancas, talvez a sugestão seria que abríssemos escolas de utilização de armas brancas, porque aí poderíamos fazer a nossa defesa sem incorrer em nenhuma ilegalidade. Talvez aí uma sugestão para jovens empresários abrirem escolas aí de manuseio, de defesa pessoal e de armas brancas, porque aí não há incorrência em nenhuma legalidade. E o Estado, vejam, concebe toda a possibilidade que o cidadão faça a sua defesa com arma branca. Mas e por que não concede com arma de fogo? Qual é o critério? Que armas matam pessoas? A arma nada mais é que um instrumento de defesa. Não são armas que matam pessoas, são pessoas que matam pessoas. E o mau uso de qualquer instrumento, inclusive um veículo. Então, afirmar, por exemplo, que o Estado irá interferir na autonomia do indivíduo para se defender, para proteger o cidadão, ao mesmo tempo que não concede a defesa adequada, é um escárnio para a população. Famílias que são diariamente trucidadas pela violência, por bandidos, que não vão obedecer à legislação, não irão se desarmar. E o cidadão, e não tenho vergonha de utilizar o termo cidadão de bem, porque muitos movimentos políticos contrários à possibilidade de armamento dirão: quem é o cidadão de bem? O cidadão de bem é todo aquele que paga seu imposto, que contribui, que não assalta, que não comete homicídios e que quer tão somente viver sua vida em tranquilidade. Ora, afirmar que é um critério relativo da moral, o bem e o mal, está na própria legislação que o homicídio é um crime. E por que não pode o cidadão, então, na eminência de sentir-se ameaçado,
manter a integridade de sua vida pelos meios que ele, indivíduo, considera necessários. É o Estado tão paternalista que não consegue compreender que a escolha sobre a defesa da própria vida é do indivíduo? É interessante observar que muitos movimentos políticos que defendem, por exemplo, a liberdade do indivíduo de acabar com sua própria vida, no sentido da eutanásia, são os mesmos movimentos políticos que não concedem a possibilidade de armamento. Então o indivíduo tem uma liberdade e autonomia de escolha em alguns casos e não em outras. O Estado, eu teria plena aceitação de concordar, vereador Ronaldo, e já lhe concedo a parte, com o desarmamento, se o Estado concedesse a segurança devida a um policial em cada esquina, seria uma maravilha. Isso é impossível. Impossível. E é por isso que é um respeito básico à autonomia do indivíduo possibilitar que ele faça a sua própria defesa. Concedo a parte ao nobre vereador. Parabéns, vereador Matheus Vess, pelo tema que o senhor traz à tribuna, né? É importante a gente debater isso, é um assunto que mexe com toda a sociedade. Dizer que eu também discordo, né, da legislação atual que proíbe o cidadão de bem de se armar. Então, mas dois critérios que foram adotados, porque teve lá o Estatuto de Desarmamento, teve lá aquele plebiscito que foi realizado e amplamente a população se posicionou que não, em contrário, né, ao desarmamento. Então, mais dois critérios, né? Conversava até com o vereador Luiz Miguel, que é da área de segurança pública. Uma alegação é de que o cidadão de bem tendo armas em casa, aí os bandidos vão lá, roubam a casa, arrombam, assaltam e levam armas, é mais armas na mão de bandidos. E uma segunda justificativa que se dá é dos acidentes domésticos, que a gente sabe que os acidentes domésticos já aconteceram várias vezes com quem tem arma de fogo dentro de casa, mas, ao mesmo tempo que a gente entende essas preocupações, esses temas importantes, a gente considera que o cidadão, tendo o direito de se defender, ainda mais na situação que está a nossa segurança, ela é primordial hoje em dia. Obrigado, vereador. Agradeço, vereador, e antes de passar a palavra ao vereador Roberto, afirmo o seguinte: quando as autoridades afirmam o cidadão não deve reagir, vejam, percebam bem aqueles que acompanham o meu argumento. Quando uma autoridade policial afirma o cidadão não deve reagir, o Estado já está partindo do pressuposto que o cidadão perdeu e que não tem escolha e que ele deve aceitar como um fato dado o assalto e que não há autonomia, isso é indiscutível, ele já perdeu. Se lhe acontecer, vereador Roberto, saiba, o senhor já perdeu. Lhe passo a parte e lhe concedo nesses segundos finais. Obrigado, vereador. Foi boa a colocação do vereador Ronaldo Rosa sobre a questão do acidente doméstico. O acidente doméstico acontece, mas você não pode criar uma legislação, por exemplo, baseada em cima da exceção. Não é a regra é o homicida, é o criminoso que vem tirar a tua vida. Em relação ao roubo de armas também, é outro mito que já foi derrubado. Hoje no Brasil, nós temos aqui, colegas, cidades próximas a nós, cidades vizinhas, com os bancos, as agências bancárias assaltadas com fuzil. Não é arma de calibre liberado à população, sequer a polícia às vezes tem esse armamento. Então existem inúmeros